algumas dúvidas relacionadas aos exercícios do AVA, né? Comecei a gravação aqui para depois também, caso alguém não consiga entrar, a gente envia depois a gravação. Legal. Aqui, professor, Boa noite, eu mandei Roberta. lá o Diga aí. exercício, mas eu não sei se você conseguiu dar uma olhada. Ô, Valesca, você me mandou, até vi sua mensagem, né? Te respondi no AVA, mas eu não achei onde está que você mandou. Você mandou para qual Eu e-mail? mandei para o e-mail, para o seu e-mail, que eu não estava conseguindo mandar pelo AVA, entendeu? Aí eu mandei pelo e-mail que estava lá na apresentação Hum, do professor. Tem a apresentação do professor, aí tem seu e-mail lá. Acho que é o Aí eu arroba mandei para o seu Salles. e-mail. Acho que é o arroba Salles. Preciso verificar isso. Mas então, foi aquilo que eu te respondi também, né? O desafio em si, né? O desafio ele não é o item avaliativo ele na nossa atividade. Estou avaliando vocês só pelo item exercícios, né? Aham, Então, sim. por exemplo, a gente poderia até, caso você foi o desafio do primeira unidade, né? Estrutura Não, foi eletrônica, da tabela mesmo, da tabela periódica. foi da tabela, ótimo. Uhum. Então, se você quisesse, né, a gente poderia até discutir ele aqui agora, ou então na própria aula mesmo, presencial, mas a gente pode usar também esse tempo para discutir. Algumas coisas eu vou até conversar com vocês aqui Tá também. baixinho, não estou conseguindo ouvir. Oi, tá melhor? Oi, Para mim tá baixo. tá baixo aí? De Aham, repente para mim eu... tá. Ah, sim. Captação. Oi, alô, alô. Oi, tá me ouvindo? Tá ruim. E agora? Continua baixinho. Baixo E aí? eu coloquei no volume máximo aqui já. Oi, 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 oi. Vou tentar falar mais alto aqui então, Valesca. Tá bom. Como eu tinha dito para você, o desafio, né, da unidade ele não é avaliativo, né? Então a gente poderia discutir essas dúvidas suas, tanto no fórum quanto aqui no encontro síncrono também. Não tem problema, sacou? Sei que você queria me mandar para que eu olhasse, né? Mas esse e-mail aí que tá lá, eu vou acessar ele e te respondo por lá também. Pode ser também, tá? Tá, joia. Eu não sei se você vai conseguir olhar, porque eu respondi a lápis. Aí eu escaneei e mandei. Só que eu acho que ficou clarinho. Mas eu vou tentar. Se você conseguir ver, tudo bem, tranquilo. Mas você Se não lembra, conseguir. assim, alguma dúvida que você tinha ou você quer que eu corrija normal mesmo? Não, sabe por que eu queria saber? É porque, tipo assim, lá tá falando da classificação. Aí eu queria saber se a gente pode colocar a classificação, elementos representativos, né, de transição, ou se a gente tem que colocar metal, não metal, semimetal, entendeu? Eu Isso, coloquei como elementos representativos e não transição, né? E eu gases nobres. entendi. Em termos de classificação ali, eu estou querendo mais que vocês classifiquem em termos de metal alcalino, metal de transição, Ah, tá. Então ametal ou não eu metal, não né? respondi assim, eu respondi como elementos representativos. Eu não coloquei metal, nem semimetal, nem nada. É porque aí já cai, né? Boa noite, Jennifer. Aí já cai, né, Valesca, na questão do. Se você for pensar o representativo e os de transição interna, são dois grupos, né? Então ficaria, entre aspas, fácil, né? Ali Então, tipo assim, a professor, ideia é separar em. desconsidere então, porque eu fui pelo livro. E aí no livro tava só essas duas classes, não estava falando lá na tabela periódica, metal, não metal. Aí por isso que eu fiquei na dúvida, entendeu? Se eu respondi representativos ou não. Aí, Tranquilo. mas desconsidere então, que eu vou tentar corrigir e aí eu mando de novo.
Não, não, foi aquilo que eu falei, sem problemas. Essa atividade, ela não é avaliativa, ela é uma atividade que você pode me mandar, a gente discutir, né, as respostas e tudo mais. Tranquilo, mas o avaliativo mesmo é o exercício, né, da unidade de aprendizagem, da Aham. UA. Esse aí você É, fez. mas aí é legal para a gente poder saber também algumas Claro, coisas, e igual agora, tá vendo? Eu estava com dúvida nessa parte da não, classificação. com Queria certeza. ver também se os que estava perguntando lá, eletronegatividade, eletropositividade, se eu conseguia acertar também, e essas coisas É, assim. a gente vai até falar sobre isso agora, né, quando a gente iniciar aqui a parte mais digamos assim, do conteúdo em si que eu preparei para hoje, que é, geralmente eu faço esse primeiro momento mais para a gente tirar dúvidas mais urgentes nossas, mas eu também falo um pouco dos nossos conteúdos aí da trilha, né? Então, para Uhum. hoje, por exemplo, eu queria entrar exatamente nessas questões relacionadas à tabela periódica e, Aham. se der tempo, até em ligações químicas. Vamos ver se a gente consegue. Mas Uhum. geralmente eu gosto desse primeiro momento tirar dúvidas mais urgentes de vocês. Boa noite, Uhum. Ana. Boa noite, consegui entrar. Conseguiu lá? Teve que baixar o aplicativo? Eu tive que baixar, é porque geralmente eu entro pelo computador, aí eu consegui aqui no celular. Beleza. A Thaís está perguntando aqui, ó. A prova se baseia nos exercícios? Thaís, a gente vai basear a prova principalmente nos exercícios das UAS, no conteúdo em si das UAS, das unidades de aprendizagem, na parte lá de escrita mesmo, de leitura, né, de vocês. Os desafios, foi como eu falei, às vezes é bom vocês também realizarem os desafios, mesmo que não seja um item avaliativo obrigatório para vocês me enviarem, mas foi igual a Valesca falou, é bom que você já faz uma questão mais contextualizada, então mais com um nível um pouco acima, você se prepara melhor, porque pode ter também questões mais nesse nível na prova de conteúdos, né? Vai ter prova? Não sabe Claro, responder. tá lá na unidade, tá lá na trilha, pô. Misericórdia. Na trilha de aprendizagem, vocês não leram, né? Vocês não lembram não do nosso encontro semana passada? Professor, Esqueceram? foi tanta informação que você deu. Eu tô aqui em isótopos, isóbaros, Bom, isótopos, tá tudo no ar aí. não, é tranquilo. Vai lendo, né? Por isso que eu falei sobre a trilha, né? Dá uma olhada na trilha, a trilha lá tem as datas certinho. Uhum. Voltar para o ensino médio, Thaís, calma. Eu acho assim, os materiais que eu vou colocando lá no AVA, a gente vai se basear somente neles, galera. Não vai ter outra coisa assim diferente disso. Eu gosto muito de usar, né, essas informações mais aplicáveis para a gente. Geralmente eu coloco uma lista de exercício extra para vocês, mais como se fosse um estudo dirigido mais para a prova, sabe? A gente tem várias semanas ainda até chegar à nossa primeira provinha, então vamos com calma, né? Não Sim. preciso desesperar também, mas eu costumo também colocar, né? Eu lembro da pergunta aí da Thaís sobre a prova se basear nos exercícios das UAS. Sim, mas geralmente também eu coloco uma lista mais direcionada do que eu quero que vocês tenham capacidade de fazer também. Beleza? As provas vão ser objetivas e discursivas. Sim, tanto na prova um, nossa prova um ela está marcada lá para o dia, deixa eu lembrar aqui, lá para o dia 29 de abril, tá longe ainda. É uma prova que a gente vai fazer no horário da aula mesmo, também. Provavelmente nessa daí eu vou ter que colocar mais questões objetivas, mas deve ter alguma discursiva sim. E a prova 2 é só lá no final do semestre, lá no dia 8 de julho, também discursiva e objetiva. Costumo mesclar as quantidades. Tranquilo. Revisão. Thaís está querendo uma revisão já. Não deu nem 2 aulas ainda, Thaís. Calma. É porque é muito conteúdo, professor. É bastante conteúdo, assim, de uma vez, entendeu? E Ah, muita não, coisa a com gente já certeza. esqueceu. Calma que a gente vai devagarzinho para não assustar também, beleza? A Ana, gente, não sei
se alguém que está aqui agora falou com a Ana sobre as dúvidas do projeto integrador, dúvidas sobre o modelo, sobre Sou a Thaís, a administradora. escrita lá, foi a Thaís? Isso. A gente estava conversando sobre. Aí eu falei com ela que ia perguntar para você mais detalhes, assim, do projeto. Beleza. Então, de novo, né, a gente usa muito o ambiente virtual, o AVA, que lá tem várias informações que vocês me perguntaram, por exemplo, a questão das datas das entregas, das atividades, né? O projeto em si, galera, ele tá numa data lá para o dia 25, né, se eu não me engano. A entrega do projeto, né? Se eu não, a da entrega do projeto dia 18 de março. Então tá numa data aí bem à frente, né? Então, entre 18 e 25 de março, isso. Entre 18 e 25 de março, eu estou olhando aqui na trilha, tá a entrega do projeto de vocês. Então, vocês vão ter ainda um encontro amanhã, presencial, com a professora Fabiana, que aí vocês vão, olhando aqui na trilha, vocês vão discutir a parte mais das áreas de atuação de cada curso. E lembra daquela atividade que eu mostrei para vocês, né? A parte de Canvas e SWOT, vocês têm a data de entrega dela até dia 20. Então, ainda vocês vão encontrar mais uma aula presencial, comigo até, que é no dia 18, antes da entrega dessa atividade do dia 20, que é esse Canvas e SWOT, que tem o modelo lá no AVA. Uhum. Então, assim, a gente tem ainda 2 encontros antes de vocês entregarem essa atividade, que vale 10 pontos. E lá no dia 25 é o encontro do projeto, da entrega do projeto. E aí sim, essa entrega do projeto é a parte escrita, né, do projeto e tudo mais, que também tem um modelo no AVA. Todos esses modelos de atividades estão no AVA. Se vocês derem uma olhada lá, tem lá modelo, Canvas e SWOT. Projeto modelo 2023/1. E em relação às orientações de normas, de ABNT, de referências, de parte escrita, tem também nas orientações lá no AVA também na parte de leitura obrigatória. Tudo isso está lá, Beleza. beleza? Uhum. Mas qualquer dúvida também, se surgir aí durante os encontros dos grupos, trocação de ideias, vocês mandam para mim também. Pode mandar pelo AVA direto, pode mandar pela Ana, pode mandar do jeito que vocês quiserem. Ok? Uhum. Beleza, gente? Mais dúvidas urgentes? Não? Dúvidas? Não. Eu tive mais na hora de fazer os exercícios mesmo. Quais exercícios? Aquele lá das OAS, das primeiras? Eu tô abrindo aqui pra conseguir falar melhor com você, porque eu tô pelo celular e não consigo abrir. Beleza. As demais também fizeram as UAS, as unidades de aprendizagem até agora. Se eu não me engano, pela nossa ordem, pela trilha de aprendizagem, até essas UAS elas estão abertas até o dia 18. É isso? Eu tô abrindo aqui pra Confere? ver. Acho que sim, né? Confere aí depois, gente. Eu fiz uma confusão, porque quase que eu peguei o material do laboratório que tinha lá, das vidrarias, né? Porque estava logo abaixo da primeira aula. Aí eu tive que olhar lá, porque só vai ser para o dia 25 das vidrarias, né? E aí E quase que eu peguei ele para fazer. Depois isso, que eu fui isso. ver que era tabela periódica. Não, mas você pode pegar ele para fazer também já, não tem problema, tá? Não, professor, não dá não, muita Não, coisa. é que eu falo assim, em questão de ordem, provavelmente eu coloquei nessa ordem por conta do encontro presencial nosso. Aí acabei invertendo, dá até Uhum. é uma boa, a sua fala é muito boa, porque é bom que eu já inverto aqui, isso aí é fácil de fazer. Porque realmente, em relação a datas, realmente é invertida, a tabela periódica, ligações químicas primeiro, depois vem a parte ali de vidrarias junto, Uhum. né? Então faz sentido essa ideia das datas.
Mas é isso mesmo, a gente tem aí a parte de estrutura eletrônica e periodicidade, ela vai fechar entre hoje e amanhã. Na verdade, é hoje até 23h59 aí tá aberto. Amanhã já era. Então, para quem não fez ainda, porra, Trilha de aprendizagem. a primeira unidade, Esse né? é o da primeira aula, né, professor? Do Isso, primeiro. exatamente. Uhum. Aí depois, né, a tabela periódica, ligações químicas, fecha só na semana que vem. Então já dá para ir fazendo. Tá. Várias de vocês já fizeram, né, pelo que eu entendi. E aí lá para o dia 25, tô cobrando de vocês aí a parte de vidrariz também. Fiquem espertos. Ok? É o exercício aqui. Bom, eu falei com vocês que eu montei aqui um material também de aula, né? O senhor vai passar o feedback desse exercício hoje. Qual exercício, Thaís? Se vocês quiserem, a gente corrige esses exercícios agora também, sem problemas. É que eu montei também um material de aula sobre tabela periódica, também ligações químicas. Daí você quer dar uma olhada no de estruturas, né? Estrutura eletrônica e tabela periódica, seria esse? A gente pode dar uma olhada nesses exercícios, sim. Tá? Lembrando, tá, gente? Vocês fizeram, né? Essa unidade ela fecha hoje. Amanhã já libera amanhã, né? Entre amanhã e domingo já libera as respostas lá para vocês, né? Quais vocês acertaram, quais vocês erraram e tudo mais. Já liberou algumas coisas aqui para mim, de nota. Liberou? Ótimo. Então tá com É, feedback automático. tabela periódica e estrutura eletrônica e periodicidade. Tá liberando já, né? Então, beleza. Tá. É, Eu acho que fiz 2 exercícios aqui já. se vocês pegarem, né, o primeiro exercício, vou projetar aqui para vocês, tá? O ruim de eu projetar é que já vem também a resposta, né? Mas como vocês já fizeram também, não tem problema. Estão enxergando aí, A tabela eu meninas? não fiz ainda, não. Eu não Não, tô. Eu Eu saí fiz. aqui. o ET que vai carregar. Vocês me confirmam se estão enxergando. Eu saí aqui do vídeo, eu não tô conseguindo botar de volta no celular. Sem problemas. Estão enxergando? Thaís, Valesca, Aham. Roberto? Estão enxergando, Uhum. ótimo. Tá, Ana, acompanha aí. Só tô escutando, não tô conseguindo ver nada. Mas eu vou Mas aí, tentar. acho que quando você voltar para a tela, ele vai voltar já com a apresentação. Mas vou começando lendo o enunciado. Olha, ele fala aqui que a prata pertence à família dos metais e tudo mais, e ela é considerada, né, um metal nobre, por não reagir com água e com ar puro, perdão. Ela é utilizada na elaboração de instrumentos musicais. Vou até dar um zoom aqui para ajudar a gente. Instrumentos musicais, joias e condução de eletricidade, pois é um ótimo condutor elétrico. A prata tem 47 prótons, 61 nêutrons e 47 elétrons. Aqui, reparem, hein? Aqui ele está falando do elemento prata, né? Lá na tabela periódica. Assinale a alternativa a seguir que corresponda à escrita da representação do átomo de prata, considerando o número atômico, o número de massa e o símbolo do elemento. E aí, claro que a gente precisa utilizar a ferramenta da tabela periódica aqui, né? Não tem como a gente gravar, gente, o símbolo de todos os elementos da tabela. Então, a gente teria que usar uma tabela periódica para isso. E aí, passeando aqui pelas respostas, a gente vai perceber que a prata, o símbolo dela é o Ag, beleza? E aqui embaixo ele mostra o número de prótons, né, que é o número atômico da prata, 47, e em cima um número de massa. Se você não soubesse quem é o símbolo da prata e qual é o número atômico dela exatamente,
você poderia fazer o somatório, né? O número de massa vai ser o número de prótons mais nêutrons. Vai dar exatamente 108. E aí você poderia passear aqui pelas respostas dentro das alternativas e assinalar. Claro que tem as pegadinhas, né? Infelizmente. Ó, por exemplo, a letra B, você pode pensar que a prata é o PR, que é parecido aqui, né? 108,47 com o AG aqui da letra C, no caso. Enfim, e embaixo aqui, todas as alternativas incorretas em relação à massa. Então, somente talvez estaria dúvida para vocês a letra B e a letra C, né? A B, PR, e a C, AG. Só que a prata, o símbolo da prata, né, lá na tabela periódica, é AG. É a alternativa correta. Beleza? Sim. Pegadinha em química é maldade, a Thaís está falando. É, realmente, mas é exatamente para testar aí os conhecimentos de vocês. Conhecimentos. E esses conhecimentos, gente, tem que lembrar disso também, né? Esses exercícios vocês podem acessar aí material de vocês, né? Principalmente tabela periódica, que a ideia aqui não é vocês gravarem um símbolo É, nem nada. Ok? se não for olhar a tabela periódica, não dá para fazer exercício, não. É, exatamente. Precisa acessar. Vamos pro próximo aí. Ó, quantos prótons, nêutrons e elétrons apresenta o átomo representado por Mn? E ele está indicando aqui os números. Aí lembra que eu não sei se eu cheguei a comentar com vocês, mas sempre quando a gente olha um símbolo na tabela periódica, símbolo de um determinado elemento, se ele vem acompanhando com os números, né? Qual que é a dica? Sempre quando eu tenho dois números, qual deles é o número atômico? É o menor? É sempre o menor número. Uhum. Exatamente. Menor Por número. quê? Ah, esqueci. Por que que ele é o menor número? Porque o Vem aí outro da é o número teoria, da massa? É a vem da teoria da estrutura atômica, né? Acaba que o maior número sempre é a massa, por quê? Porque é o somatório de duas unidades subatômicas, né? A massa atômica é a soma, né, perdão, da massa do próton com a massa do nêutron. Então não tem como a massa atômica de um determinado elemento químico ser menor do que o número atômico. Ou no máximo ela vai ser igual, né? Agora menor não tem como. Beleza? Então, sempre bater o olho ali nas informações da tabela, às vezes não vai estar direcionado, tá? Tem tabelas que só dão os números, ele não fala assim, número atômico, número de massa, não. Às vezes ele só dá um número mesmo. Então, dado esse número, aí você olha, pô, beleza, 25 e 53. Qual o número atômico desse elemento? 25. E 53 automaticamente é o número de massa. Aí ele fala o seguinte, ó, tal átomo é um isótopo do átomo de manganês. Mn, aí, para quem não sabe, é o manganês. É. Considere, para encontrar as quantidades das partículas do átomo, o número 55 de massa do átomo. E aí? O que é ser isótopo? Ele tem os prótons e Isótopo é que tem o mesmo número atômico, não é isso? Não, é Isso. diferente número de nêutrons, não é isso? É, É o mesmo pode elemento olhar. químico, prótons e elétrons um, são iguais. Isso, a ideia de vocês está ótima, é isso aí. O isótopo, se você quiser olhar pela diferença, ele vai ter número de massa diferente. Mas se você quiser olhar pela igualdade, ele vai ter número de prótons ou número atômico igual. Uhum. Isótopo significa exatamente isso. Mesmo número de prótons, ó, isótopo. Iso, de igual, né? E o po aí, você pode pensar prótons. Uhum. Então, ele está perguntando exatamente isso. Ó. Eu posso considerar esse átomo aí como um isótopo do manganês, já que, aí ele ainda fala, ó, considere que para encontrar as quantidades de partículas do átomo, o número de 55, o número 55, perdão, é o número de massa do átomo de manganês.
Então, sim, né? Por quê? Porque 25 seria o número de prótons desse manganês, só que 53 é o número de massa dele, diferente de 55, que seria um outro isótopo do manganês. Ok? E aí ele vai mostrar aqui o quê? Ó? Exatamente aqui, ó, 25, ó, letra B. Ele fala, beleza, 25 prótons, 30 nêutrons, né? Para já dar o somatório de 55 e 25 elétrons. Ou seja, é sim um isótopo do manganês. Entenderam? Ele ainda dá aqui, né? Para quem está conseguindo enxergar aí a apresentação, ele dá uma continha, né? Que vocês poderiam fazer essa continha, mas é uma continha meio óbvia, né? Ele fala o seguinte, ó, que o número atômico do manganês é 25, então, já que o número atômico dele é 25, o número de massa vai ser exatamente o número atômico mais o número de nêutrons. Então, qual que é o número de massa? Ele está te dando ali, ó, 55. Se o número atômico é 25, então basta você fazer uma equação aí matemática de primeiro grau, que vocês gostam tanto. Uma continha básica de matemática. Isolando o N, que seria o número de nêutrons que ele está calculando, você acha o número de nêutrons 30. Beleza? O mesmo vale quando você usa a massa 53. E aí a mesma continha você pode fazer, mas você vai achar um número de nêutrons diferentes. Tudo bem, gente? Ficou clara essa ideia do que é o isótopo, do que é a diferença de massa? Aqui é muito mais para você treinar, né? Como que você olha, né, para uma tabela periódica, na verdade, quando você olha para um elemento químico de uma tabela e enxerga as informações corretas ali. Beleza? Sim. Aí, para quem está perguntando em relação à prova, nossa, como é que ele cobra isso na prova? Vai ser assim, assado? Eu vou cobrar de vocês, gente, a aplicação desses conceitos, principalmente para a área de vocês. Eu não vou chegar ali e falar, qual o número de prótons, porque isso para mim, né, para mim, para o meu entendimento da parte do que vocês precisam ter de competências na área de vocês sobre a parte básica da química, isso não é tão relevante. O que é mais relevante a gente vai discutir, né, num direcionamento maior. Claro que esse exercício é um exercício básico. Por quê? Porque você precisa, na base ali, aprender a olhar um elemento de uma tabela. Porque aí a gente vai entender, né? Sem olhar um elemento de uma tabela, você não consegue entender como é que é feita uma ligação química, por exemplo. Beleza, galera? Então, só continuando aí esses exercícios. Não sei se está tranquilo esses exercícios para vocês, todo mundo conseguiu fazer. Eu fiquei muito em dúvida dos nêutrons ser 28, porque por causa do 55, a comparação entre 55 e 53. Entendi. Ali a gente pode pensar o seguinte, né? Isso aí a gente não chegou a comentar isso. Eu ia falar mais quando a gente fosse falar de tabela, né, hoje. Mas existe, né, na tabela periódica, o número de massa. Lembra que eu mostrei para vocês que ele é meio quebradinho e tal? Esse valor, ele tem muito a ver também com os isótopos dos elementos químicos, porque ali ele faz uma média das massas de todos os isótopos daquele elemento. E aí, no caso, por exemplo, manganês é o que eles mostraram ali agora, mas se a gente for pensar para outros elementos, todos eles, né, a maioria deles, na verdade, possuem isótopos, e aí vai depender da abundância desses isótopos na natureza. Aí faz-se uma média, né, desses valores de massa. Por isso que o número dá meio quebrado, quando a gente olha na tabela. Nessa outra questão, ele fala o seguinte, ó, os ossos humanos têm uma parte composta do íon cálcio, e aí já está entrando aqui no que a gente comentou ali no finalzinho da aula, se eu não me engano, não sei, não lembro se chegou a dar tempo de falar sobre íons, acho que chegamos a falar, né? E aí ele mostra o íon cálcio e fala, cuja falta pode levar à hipocalcemia, uma doença que eleva as chances de desenvolver osteoporose e a perda óssea. E aí, com base nessas informações, determine a quantidade de prótons e elétrons, ou seja, está perguntando prótons e elétrons do íon cálcio. Indica a configuração eletrônica do íon cálcio. Ou seja, que é muito importante nessa diferença. Já que ele está perguntando do íon cálcio,
todas as informações aqui da tabela do cálcio, você pode até usar, mas você tem que entender o porquê que ele virou um íon. E mais do que isso, né? Um íon de carga positiva. Que ele perdeu 2. Perdeu 2 elétrons. Isso aí. Então, se a gente olhar para a tabela periódica, vai lá na tabela de vocês aí. Certamente vocês estão com uma tabela aí do lado de vocês. E olha o número atômico do cálcio. Qual que é? Travou aqui. 20, né, Thaís? 20. Voltou aí? É 20, Voltou. exatamente. É o número atômico do cálcio. E, inclusive, né, ele já ajuda a gente na própria questão. Fala ali, ó, cálcio 20. 2 mais. Então, reparem que são simbolismos que dá para confundir, né? Mas calma. Por isso que vocês precisam ter essas traduções aí automáticas, né, na cabeça de vocês. Ele mostrou esse 20 ali para ajudar a gente, mas pode até atrapalhar. Então, 20. 20 é o número atômico. Aí entra o conceito de novo do modelo atômico, né? Da estrutura atômica. Se 20 é o número atômico, automaticamente na cabeça de vocês, 20 é o número de prótons do cálcio. Então, se 20 é o número de prótons do cálcio, quantos elétrons possui a estrutura do cálcio no seu estado fundamental? Ou seja, lembra daquela ideia, lá na tabela periódica. Ele não é o íon cálcio ainda. Então, quantos elétrons ele tem? Se ele tem 20 Se não prótons. for com íon, é 20. 20 também. Lembra que aquele elemento da tabela, ele no estado fundamental, ele está neutro. Ou seja, número de prótons igual ao número de elétrons. Então, se ele tem 20 prótons, ele precisa ter 20 elétrons. Beleza? Ok? Sim. Só que foi o que a gente acabou de falar. O que ele está perguntando? Quantidade de prótons e elétrons do íon. E ele mostrou o íon cálcio 2+. Então, você faz o quê? Uma conta básica, né? 20 elétrons ele tem. Você tem que lembrar o conceito de íon, né? O que é um íon? É uma espécie química que perdeu ou ganhou elétrons. Aí vai depender da carga. Se ele está com carga positiva, significa que ele perdeu elétrons. Positiva de quanto esse cálcio está? 2. Então quer dizer que ele perdeu 2 elétrons. E aí, de novo, volta nas informações que você já coletou da tabela periódica. Se esse cálcio é um elemento lá na tabela que tem 20 prótons e na tabela sem fazer, né, sem formar o íon, ele também tem 20 elétrons. Se ele está perdendo 2 elétrons, quantos elétrons ele vai possuir quando ele for um íon de carga 2+? 20 menos 2, ok? Uhum. Que dá quanto? 18. 18. 18. Essas continhas são traiçoeiras. 18. E o número de prótons? A gente mexeu no número de prótons dele? Não, prótons continuam o mesmo. Não, gente. E aí já adianto para vocês, né? Todas as ligações químicas que a gente for ver a partir daqui, né? A partir da tabela, tudo que a gente vai ver a partir daqui, vai envolver somente elétrons. Somente elétrons. A gente não vai mexer em estrutura nuclear desses átomos para fazer ligações químicas. Ah, professor, então não existe, não tem como a gente mexer no núcleo de um átomo? Tem. Aí a gente pode entrar aí na parte da Terceira Guerra Mundial, né? Possível. As reações nucleares são as reações lá da bomba atômica, de você fazer o que a gente chama de fissão nuclear ou fusão nuclear, que é você ou chocar 2 núcleos e aí gera uma energia absurda, ou você quebrar um núcleo em 2, que também gera uma energia absurda. Esse tipo de reação são reações extremamente energéticas e para a gente aqui não vai servir para muita coisa, tá bom? Então, em termos de uma sociedade sem guerras, digamos assim, a gente pode ficar somente na parte das reações químicas que formam ligações químicas envolvendo somente os elétrons desses átomos, que é a parte de fora, né, do átomo. A gente vai entender um pouquinho disso, ok? Então, se ele mexeu só no elétron, então só o número de elétrons mudou. Foi de 20 para 18. E os prótons?
E continua a mesma coisa. Continua 20 prótons. Então, resposta, é só, sei lá, na respostinha correta. 20 prótons e 18 elétrons. Aí ele fala isso aqui, né? Ele fala da configuração eletrônica, coisa que a gente não viu isso ainda, né? E aí, na verdade, galera, a gente aqui vai falar sobre configuração eletrônica, mas muito mais voltada para você realizar uma ligação química. Então, certamente, talvez é um conteúdo que vocês não viram ou leram aí no material somente, né? E talvez faz tempo que não viram. Para alguns viram há pouco tempo e está mais fresco, mas para outros não. A configuração eletrônica nada mais é do que você distribuir os elétrons dessa espécie química, né, que é o cálcio 2+, de maneira a preencher o que a gente chama de camadas de determinado átomo. Ou, no caso aqui, do cátion 2+ do cálcio. Então, essa distribuição, ou seja, como que você aloca esses elétrons, né, em determinadas camadas eletrônicas de um átomo, é a distribuição eletrônica. A gente vai ver, e aí eu gosto muito de frisar isso, não, professor? Então, lá na prova, você vai cobrar a distribuição eletrônica dos elementos, dos átomos, do cálcio, do íon, do... Não, já adianto para vocês, não cobro. Por quê? Porque o que interessa para a gente na distribuição eletrônica? A famosa última camada, né? Que no caso aqui do cálcio é a terceira camada. Que é nela, galera, que acontece a ligação química. Beleza? SP, Professor, a configuração eletrônica seria na distribuição daqueles quadradinhos nos... Distribuição eletrônica de Pauli, aquelas setinhas dos quadradinhos, né? Você pode colocar no quadradinho que a gente chama, né? A gente faz essa aproximação, né? Quase que lúdica dos orbitais, que é a região mais provável de você encontrar os elétrons ali no átomo. Esses quadradinhos é como se fosse somente uma grafia, digamos assim, para você entender o processo ali das camadas, né, do átomo. É exatamente isso. Só que, igual eu falei agora há pouco, para que isso serve para a gente, na área de vocês? A gente precisa aplicar esse conceito. Esse conceito de distribuição eletrônica, ele é muito importante em termos teóricos. Mas e na prática? Como é que eu faço essa ligação química, por exemplo? Eu uso só a última camada. No caso aqui, a camada 3S2 e 3P6 do cálcio. E a gente tem que conseguir conectar esses conceitos. Beleza? mas se também pode ser assim, se a gente somar ali em cima, vai dar 18 o número de elétrons. Sim. Tem que dar 18, né? É um tipo de regra, né? A gente tem, na configuração eletrônica, e aí a fala da Ana, gente, existe uma regra chamada regra dos 18 elétrons, e existe uma regra chamada regra do octeto. São duas regras que elas meio se complementam. Por que essas regras existem? Porque quando a gente... foi aquilo que eu falei na semana passada, né? Quando a gente trabalha com átomos, com elementos, melhor dizendo, da tabela, não serve para nada. A gente não está fazendo ligações químicas entre átomos. Então, essas combinações que vão ser úteis para a gente, quando a gente começa a combinar átomos para fazer ligação química. E aí, quando a gente remove o átomo ali da tabela e começa a ligar átomos uns com os outros, aí começa a surgir a ligação química. E aí a ligação química ela tem um propósito muito claro. Ela busca a estabilidade entre os átomos. Ou seja, quando um átomo quer se ligar a outro, a combinação entre esses dois átomos precisa ser energeticamente favorável para eles. Senão, eles não se ligariam. Beleza? E aí, essas regras de 18 elétrons, regra do octeto, para que elas servem? Porque existe um padrão nessas ligações químicas. O padrão é qual? Quando esses átomos se combinam, eles buscam uma estabilidade energética que a configuração eletrônica dos gases possuem. Regra dos 18 elétrons, regras do octeto. Todas elas envolvem ali a ideia de uma configuração eletrônica de um gás nobre, que é aquele
olhando na tabela, né, é aquela última família lá da tabela periódica. Então, sempre que você imaginar, nossa, existe uma substância, e essa substância, os átomos se ligaram, né, para formar uma substância. Eu acho que legal, muito legal isso. Mas aqueles átomos ali, eles passaram pelo processo de formar uma ligação química porque foi energeticamente favorável para isso. Ou seja, a combinação deles formou o que a gente chama de ligação química, porque a energia necessária ali para formar ela foi favorável para a configuração eletrônica de ambos os átomos envolvidos. Beleza? Professor, Bem, deixa eu só dar um aviso, porque a Michelle pediu para avisar que ela está no trabalho e não pôde participar da aula. entendo. Não, sem problemas. Por isso que a gente está gravando também. Acho que Aham. a Camille tinha me avisado também que ela não consegue entrar. Mas sem problemas. Qualquer coisa, se surgir alguma coisa muito importante assim, vocês avisam para ele, para elas que forem amanhã, né? Às vezes tem algum aviso mais importante aqui, aí vocês mandam para elas lá. Beleza, galera, esses exercícios, acho que é ok, né? A gente pode Beleza. ter outros dois ainda, não sei se todo mundo está com dúvida ainda deles. Querem que eu faça Eu esses acho outros que dois? eu acho que eu errei o último, professor, número Eu Olha lá, gostaria 5. que Eu você acho que eu acho fizesse. que eu errei, porque eu não sei qual que eu errei, mas eu acho que foi o 5. vamos olhar o último aqui. O oxigênio é um elemento fundamental para a manutenção da vida de pessoas e animais. Ele é absorvido nos alvéolos pulmonares durante o processo de respiração e enviado às células do organismo pela corrente sanguínea. Com base na classificação da tabela periódica, quais são os símbolos de elementos que apresentam propriedades químicas semelhantes e quais são essas propriedades químicas? Aí você tinha que pegar uma tabela periódica, né, para fazer isso aqui. Não tem como você lembrar qual é o elemento semelhante àquele tipo de átomo, né? Aquele tipo de elemento oxigênio. E aí acaba, você também tinha que ter lido, né? Por quê? Porque a gente vai notar que os elementos possuem características semelhantes quando eles estão nas mesmas famílias. Tem tabela com essas propriedades para indicar? Quais propriedades seriam essas? Quais propriedades seriam essas, Thaís? Aquele pergunta aqui na questão? Todas? Olha só. Quando a gente pensa em tabela periódica, vocês vão notar que quando a gente classifica os elementos através de famílias, que são as colunas da tabela periódica, Tem aqueles elementos ali, eles possuem propriedades semelhantes, principalmente relacionada à ligação química, relacionada, e aí essas propriedades semelhantes têm a ver também com a periodicidade dessas propriedades. Eu gostaria até, não sei se vai dar tempo de falar isso para vocês hoje, daqui a pouco eu faço uma apresentação, ponho ali na aulazinha também, que a gente discute isso também. Essas propriedades semelhantes, elas têm a ver exatamente com aqueles elementos naquela família, tipo raio atômico, número atômico, que ele descreve aqui, né, energia de ionização, tudo isso eu gostaria de falar com vocês hoje. Por quê? Porque não é por coincidência que eles estão ali naquela família. É porque a periodicidade, ou seja, de cima para baixo aumenta, de baixo para cima diminui, da esquerda para a direita aumenta. Essas situações de propriedades periódicas acontecem exatamente de uma maneira que a família daquele elemento ou daqueles elementos tenham uma determinada constância, ou seja, daqui do oxigênio para baixo, o raio sempre diminui, exemplo, para essa família. Não, do oxigênio para a direita, o número atômico vai aumentar para aquela família, e assim por diante. Então, é por isso que é importante a gente também discutir essas propriedades periódicas, o que eu gostaria de discutir com vocês ainda tem uns minutinhos aí da aula. Mas para essa questão aqui, por exemplo, bastava que vocês pegassem uma tabela periódica e olhassem o seguinte, né? O oxigênio. Quem está na família do oxigênio? Quais são os elementos? Aí você tem que olhar a coluna
da tabela periódica que o oxigênio está. Se eu não me engano, é a família 6A ou família 16. Aí você olha lá, embaixo do oxigênio tem o enxofre, depois embaixo do enxofre tem o selênio, depois o telúrio. E esses elementos pertencem à família do oxigênio, que também é chamada de calcogênios. São não metais, e aí está certo também. E aí eu acho que isso aqui é talvez a informação mais importante da aula de hoje aqui, nesse nosso encontro, é essa família do oxigênio, todos esses elementos que eu falei agora, além do oxigênio, né, eles possuem 6 elétrons na camada de valência, que é a chamada última camada desses átomos, né, desses elementos, perdão. Isso é o fundamental para a gente pensar, por exemplo, que esses elementos possuem semelhanças em relação a ligações químicas que eles podem fazer. E aí lembra aquilo que eu falei para vocês. Em termos de conteúdo aplicável, eu não vou ficar cobrando para vocês configuração eletrônica, mas eu vou cobrar isso. Essa propriedade de uma ligação química ou de número de elétrons na última camada é importantíssimo para a gente entender ligações químicas. E o oxigênio, a família dele, tem isso em comum. Todos os elementos da família do oxigênio possuem 6 elétrons na última camada. E é fundamental entender isso, por quê? Porque daí a gente vai entender que por que aquele átomo de oxigênio faz aquele número de ligações químicas. É por conta desses elétrons na última camada. É o mais importante que tem, né? A informação mais importante que tem para ligações químicas da tabela periódica. O número de elétrons na última camada. Aí ele ainda completa aqui, ó, raio atômico aumenta com o aumento do número atômico e a energia de ionização diminui com o aumento do número atômico. São propriedades periódicas também importantes, tá, para esses elementos. Só que o que mais importa, é aquilo que eu estou falando para vocês, é a questão do número de elétrons na última camada. Beleza? Quem Essa energia respondeu? de ionização, professor, que diminui, não entende isso, não. Então, aí a gente seria até legal eu mostrar o material para vocês do que eu preparei Foi da por isso que eu aula. errei a questão, porque eu me confundi nesse negócio aí. A gente vai ver que a energia de ionização é uma propriedade periódica que tem a ver com a distribuição dos átomos na tabela, né, dos elementos na tabela. O número atômico aumenta, o número atômico diminui, ele tem a ver também com a propriedade de energia de ionização, que é a energia necessária para você remover um elétron daquele átomo, daquele elemento, perdão. A energia de ionização, ela aumenta de baixo para cima, não é isso? E da A esquerda energia, para a direita. a energia de A energia de ionização ionização é de baixo para cima e da esquerda para a e direita, não é isso? esquerda para direita. Isso aí, energia de ionização é exatamente isso. Então, olhando aqui para a frase, né, que ele falou, a energia de ionização diminui com o aumento do número atômico. Faz sentido isso? O número Pois é, atômico aí que eu me aumenta. confundo toda. O número atômico aumenta como na tabela? O número atômico é de baixo para cima, da direita para a esquerda, não é isso? O número atômico é a leitura da tabela, é o quê? 1, 2, 3, 4, 5, Ah, 6, não, 7. confundi com raio atômico. Não, não, Isso aí que você está confundindo. O não. número atômico Eu é confundi. a contagem, né, dos elementos. É isso Eu errei por aí. causa disso, eu Então confundi. foi isso. Talvez você Uhum. juntou aqui, né? Você pegou as duas informações e juntou, tá bom? Mas não sei qual alternativa vocês marcaram, mas se a gente ficar passear aqui pelas alternativas, ó, essa aqui não tinha como ser, porque carbono, nitrogênio e flúor não é da família do oxigênio. Essa aqui É, eu também marquei. não. Essa aqui também não. E essa aqui também não. Ou seja, somente pegando ali a tabela periódica, olhando a família do oxigênio, já dava para acertar ela. Beleza? Agora, antes que acabe nosso tempo, eu vou compartilhar aqui a aula, né? A aula que eu tinha falado com vocês. O restinho, na verdade, da aula, aquele complemento do que a gente viu no nosso primeiro encontro presencial. Estão enxergando aí? Sim.
Eu cheguei a postar isso lá, tá? Isso lá tá lá no Ava, essa aula. Eu vou postar outro material, eu sei que não vai dar tempo aqui de eu falar de ligações químicas, mas vou postar outro material que também complementa o material da unidade de aprendizagem, tá, gente? Eu gosto de postar esses materiais meus porque é um conteúdo a mais para vocês darem uma olhada. Eu sei que às vezes, né, não dá tempo da gente falar tudo, mas de repente vocês já ficam preparados aí para as próximas aulas. Então, ó, a gente tinha encerrado o nosso encontro presencial falando sobre a parte do ânion, do cátion, né? Lembra? Foi aqui, ó. Agora, como é que a gente consegue enxergar as informações da tabela de uma maneira mais periódica, né? O problema, talvez o mais difícil de uma tabela periódica é você ler ela de maneira a você entender a periodicidade dos elementos químicos ali. E aí eu trouxe essa tabela exatamente para vocês já se acostumarem a um conceito que já caiu em desuso. Até vou marcar aqui para vocês, que talvez vocês possam bater com esse conceito em algum momento, que é o conceito dos semimetais. Semimetais. Esse conceito aqui não existe mais, tá, gente? Então, ó, esses elementos aqui em verde, que ele mostra aqui, essa tabela é antiga, tá? São elementos considerados hoje como ametais. Então, a tabela periódica ela é dividida basicamente em duas classes, duas ou três, na verdade, três classes. Se eu vou colocar o gás nobre aí, três classes maiores aí de elementos químicos. A classe dos metais, que é basicamente quase toda a tabela periódica, são esses aqui em amarelo, tá? A classe dos ametais, que aí entra nessa tabela para vocês não confundirem, pegarem tabelas antigas que tem essa notação aí de semimetais. São os ametais, todos eles. E os gases nobres. Aí o gás nobre é essa última coluna aqui, né, da tabela periódica. Além deles, tem o hidrogênio que acaba não sendo classificado, né? E algumas tabelas ele é colocado como sendo um ametal, em outras ele é colocado como sendo sem classificação. Então, vocês vão notar algumas tabelas desse tipo, tá? Agora, o mais simples de vocês entenderem, que foi até o que a A gente Verônica pode comentou, classificar ele como, então, professor? o hidrogênio ele não tem, de fato, uma classificação, tá? Uma classificação, eu particularmente, classificaria como um ametal. Só que ele acaba ficando sem classificação, porque em termos de periodicidade, e aí acaba, digamos assim, fugindo um pouco a regra, né? Vocês vão certamente ver várias situações como essa, de fuga da regra, porque a gente faz regra exatamente para ajudar a gente, mas em alguns casos acaba tendo as exceções, né? Então, o hidrogênio é uma fuga da regra. Ele tem uma característica muito clara de ametais. A gente vai ver vários hidrogênios envolvidos aí em ligações covalentes, por exemplo, que é característico dos ametais. Só que ele também tem características de metais, por exemplo, que é principalmente a parte de raio atômico, a parte de energia de ionização. Então, acaba que na periodicidade ele acaba sendo colocado ou alocado aqui, né, na ponta esquerda aqui da tabela. Em geral, ele vai estar aqui, realmente. Até mesmo porque o número atômico dele é 1. E aí começa a tabela, a leitura da tabela em termos numéricos, começa da esquerda para a direita. E aí vem o hélio, número 2, e assim por diante. E essa ordem crescente de número atômico também tem a ver com a periodicidade deles. E aí, quando eu falo periodicidade, na cabeça de vocês tem que ser o seguinte: propriedades periódicas semelhantes, ou seja, as propriedades desses elementos na ordem que eles estão colocados são semelhantes. Beleza? Tudo bem até aí, gente? Sim. Então, a gente pode colocar eles, né, em famílias, é o que a gente chama, né, uma classificação
um nome especial para essas colunas. Então, se a gente pensar em famílias, na cabeça de vocês, tem que sempre pensar em colunas. Ah, quais são as colunas? São as famílias. Eu gosto do nome famílias porque, de novo, tem a ver com a semelhança, né? Acaba que a gente acaba repetindo erros dos nossos pais, né? Nossos tios, a família que grita muito na hora do almoço, ou então a família mais conservadora, uma família mais alternativa, uma família mais radical, uma família mais, sei lá, vida louca, enfim. As famílias, elas costumam ter propriedades semelhantes, e é o mesmo que acontece com os elementos. Por isso que a gente chama famílias de colunas também, né? Perdão, por isso que a gente chama as colunas das famílias. Porque nessas famílias existem elementos aqui que possuem propriedades químicas semelhantes. É o caso aí da primeira família da tabela, família dos metais alcalinos. Então, todos os elementos aqui presentes nessa família 1A, chamada aí de família 1A, são elementos que possuem características de metais alcalinos. E por que o nome metais alcalinos? São metais que, em solução, produzem, né, uma solução alcalina. A gente vai entender por que disso mais para frente. O que é esse alcalino? É uma solução que a gente chama de solução básica, né? As bases, bases inorgânicas, bases orgânicas, vêm exatamente desse nome alcalino. Continuando as famílias, a gente tem outros nomes interessantes, as famílias dos metais alcalinos terrosos, né? O porquê desses terrosos? Significa o quê? Que a grande maioria desses elementos são encontrados na crosta terrestre, né? Como minerais. Então, se a gente for pensar na ideia de terrosos, é exatamente essa ideia. Oi? Ai, meu Deus, calma aí. Deu eco, hein? Acho Pronto. que ligou o áudio junto. Uhum. Foi. Foi? Uhum. Então a gente pode continuar. É claro que não é toda a família que tem nomes diferentes assim, né? Por exemplo, as três próximas, né, que são elementos da família 3A, 4A e 5A, vem exatamente o nome do primeiro elemento da tabela dessa família, o nitrogênio, família do nitrogênio, família do carbono, família do boro, são o nome exatamente dos primeiros elementos. E aí os calcogênios, a gente chegou até a falar sobre eles, né, no exercício. A família dos calcogênios é a família que tem o oxigênio como primeiro elemento e os demais. O nome calcogênio vem exatamente da cal. O que é cal, professor? É o óxido de cálcio, né? Então, a cal vem do calcogênio, é um dos primeiros compostos, né, que foram muito utilizados na época. Compostos são minérios, né? Parte mineral também influenciava muito na ideia de separar elementos na tabela. E o calcogênio vem exatamente do óxido de cálcio, que é a família aí, digamos assim, dos óxidos. E a gente vai entender o porquê dos óxidos. É por conta exatamente do oxigênio, que tem toda a sua importância. Família dos halogênios, flúor, cloro, bromo, iodo e acetato. E a família dos gases nobres. Reparem aqui que eu coloquei as 8 famílias dos elementos ditos representativos, que eu acho que foi a dúvida da Verônica, não foi? Verônica. Foi a minha que eu botei lá na classificação. Foi isso, exato. Eles são os representativos, ou seja, se a gente voltar aqui para a tabela, os elementos representativos, galera, são elementos da, digamos assim, das bordas da tabela periódica, né? Família 1A. Família 1A. Essa aqui, 2A, essa aqui do lado, 3A na frente, 4A, 5A, 6A, 7A e 8A. Professor, na minha tabela, isso aqui, em vez de 3A, está 13. Faz sentido? Faz. Por quê? Porque
Os representativos, essa galera aí que eu marquei em vermelho. Os elementos chamados de transição são esses aqui, ó. Também presentes, ó, 3B, 4B, 5B, 6B, ó, 7B. A letra não é bonita, não, né, gente? 8B, 9B, 10B, 11B, 12B. Por isso que em algumas tabelas, esse próximo número aqui, em vez de 3A, é 13. Bom? E aí vai em 13, 14, 15, até 18. E aí, se você for pensar na regra dos 18 elétrons, que a Ana chegou a comentar aí, vem exatamente dessa ideia dos 18 elétrons distribuídos na camada. Mas voltando, então esses aí em vermelho são os representativos, e esses em azul são chamados de elementos de transição. Professor, a gente vai focar em qual nesse curso aqui? Nos representativos. Os de transição, é bom que vocês conheçam ele, mas em termos de ligações químicas, que é o principal foco nosso agora, os de transição possuem quase que uma química completamente diferente para eles. E a gente não vai focar neles agora, tá bom? Ficou clara essa ideia, gente? Beleza? Sim. Ótimo. E aí a gente começa a entender um pouco das propriedades periódicas. Reparem o seguinte, toda propriedade periódica ela tem uma ordem, seja ela qual for, cima para baixo, esquerda para direita, baixo para cima, direita para esquerda. Essa ordem de variação da propriedade tem a ver muito com o número atômico dos elementos, muito, e também com a característica desses elementos em relação às ligações químicas. E eu sei que pode parecer meio abstrato agora, nessas propriedades periódicas elas são bem abstratas, mas quando a gente fala de ligações químicas, ela vem, principalmente quando a gente fala dos compostos formados através de ligações químicas, algumas propriedades, principalmente a eletronegatividade, a gente utiliza muito para explicar alguns fenômenos. Mas rapidamente, que eu sei que meu tempo já foi, o raio atômico. Como é que a gente explica o raio atômico? Bom, o raio atômico a gente pode pensar que é a distância entre o centro aí do núcleo do átomo até o núcleo de outro átomo. Claro que a gente não consegue medir isso, né, gente? Lembre-se sempre disso, a gente não consegue medir isso em termos quase que uma escala nano, né, uma escala muito pequena. A gente não conseguiria medir um raio atômico. Mas, em algumas técnicas, a gente consegue medir a distância interatômica, ou seja, a distância de um átomo para outro átomo. Então, se eu tenho um átomo aqui e o outro átomo do lado, eu consigo medir essa distância? Consigo. A gente vai ver que essa distância, dependendo em qual estado o átomo está ligado a outro, é uma distância que a gente pode chamar de ligação química. Em alguns casos, a gente consegue medir exatamente essa ligação química, o tamanho dessa ligação. Professor, Oi? isso na prática é aplicado como? Então, ótima pergunta. Se a gente pensa num raio atômico, como é que a gente aplica o raio atômico para você entender o processo de reatividade de determinados elementos da tabela? Porque alguns elementos possuem uma reatividade muito maior que outros e tem influência do raio atômico nisso. Dependendo do raio atômico, eu vou ter uma ligação química formada mais facilmente. Um raio atômico menor eu tenho a tendência a ter uma energia de ionização maior. E aí eu vou ter mais dificuldade, por exemplo, de remover um elétron, e aí lembrar sempre dos princípios básicos, né? Um átomo, para ele ter aplicação para a gente, ele precisa estar ligado a alguém.
Então, para eu começar a formar ligações químicas, eu tenho que começar a mexer com os elétrons, principalmente elétrons da última camada, foi o que a gente falou. O raio atômico influencia nisso? Claro, porque se a gente pensar que um átomo possui um raio atômico muito pequeno, eu tenho dificuldades de remover elétrons dele. Beleza? Remover ou adicionar, né? Aí vai depender. E, de novo, eu entendo também, ô Valesca, que vocês precisam acreditar muito em mim, né? Para pensar, nossa, isso aqui, como é que eu vou aplicar isso? E esses conceitos iniciais, eles são mais difíceis realmente de vocês enxergarem a aplicação. Por isso que eu gosto de chegar até a parte das ligações químicas, que aí sim a gente consegue visualizar melhor essas aplicações. Mas como é que eu entendo ligações químicas? Entendendo propriedades periódicas. Tá bom? Uhum. Então, o raio atômico, ele é essa distância aqui, ó, entre o centro do núcleo até o final da eletrosfera, né? Esse é o raio atômico. Lembra que raio, né? Essa distância aqui, ó. Lembra que raio é metade aí do diâmetro, beleza? Lá da matemática. Então, se eu tenho os valores de raio atômico, eu vou entender o processo de crescimento do raio atômico na periodicidade dos elementos. O menor raio atômico que existe aí na tabela periódica é o raio atômico de quem? Do hélio. Beleza? Esse elemento aqui, ó. E o raio atômico cresce, né? Ele vai crescer da direita para a esquerda e de baixo para cima. E por que ocorre esse crescimento dessa forma? Ele cresce porque, na medida que eu vou aumentando, gente, o número atômico, eu vou aumentando o número de elétrons. E aí a gente pode pensar muito facilmente numa variação de raio. Ó. Pegam uma família, né, da tabela periódica. Vou pegar essa família aqui, ó, do carbono. Esse aqui é o elemento carbono. Ele tem um raio. O próximo elemento da família dele, embaixo do carbono aí, qual que é o elemento embaixo do carbono? Acho que é o silício, né? Se eu não me engano. Esse elemento aqui, o silício, ele tem um raio maior que o carbono. Por quê? Muito simples. Repare que quando a gente olha as famílias na tabela periódica, eu estou falando de colunas. Agora, a gente pode olhar a tabela periódica também em um outro aspecto. Eu posso olhar a tabela periódica pelos seus períodos, ou seja, as chamadas linhas da tabela periódica. Essas linhas, galera, traduzindo basicamente para vocês, essas linhas são exatamente os números de camadas que um átomo tem. E aí, pensa comigo, se o carbono ele está no segundo período, é isso? Primeiro período aqui em cima, né? Segundo período aqui embaixo. Se ele está no segundo período, quantas camadas o átomo de carbono tem? Quantas camadas? Se ele está no segundo período, ele é um átomo assim, ó, que tem 2 camadas. Sim, 2. Esse número 2 aí do período, ele tem total relação com o número de camadas desse átomo. E aí, olha para baixo, o silício. Se ele está no terceiro período, quantas camadas o átomo de silício tem? 3. 3. Então, se eu olhar em uma família, à medida que eu pulo o número de períodos, eu aumento o número de camadas. Então, eu consigo explicar por que um raio atômico aumenta de cima para baixo. Por quê? Porque eu estou aumentando o número de camadas. Quanto maior o número de camadas, maior é o raio desse átomo. Ficou clara essa ideia? Sim. E aí, de novo, nossa, professor, mas para que eu vou usar isso? O número de camadas, o raio atômico influencia? Influencia. Se eu tenho
uma camada a mais, uma camada a menos, eu mudo a propriedade, a facilidade com que aquele átomo ligue ao outro, posso alterar. A quantidade de camadas também pode alterar o número de ligações químicas que aqueles átomos podem fazer. Então, dependendo do átomo que eu estiver utilizando para fazer uma ligação química, eu posso alterar o número de ligações. A gente vai ver isso na parte de ligações químicas. E eu sei que é muito... É querer acreditar muito em mim, né? Que, nossa, isso aí importa mesmo, Bruce? Importa. A gente explica muita coisa com raio atômico, com energia de ionização, a gente explica muita coisa com eletronegatividade. Eletronegatividade é uma das que a gente mais explica. Ok? Ah, Bruce, e como é que o raio... Por que o raio vai variar também da direita para a esquerda? Tem uma explicação? Por que ele vai ficando maior, né? Ó, da direita para a esquerda. É isso? Ele não fica maior? Consigo explicar o porquê disso? Sim ou não? Se eu pegar dois elementos aqui, ó, um do lado do outro, ó, um do lado do outro, esse elemento pode ser que o sódio é esse elemento aqui, em vermelho fica difícil, né? Sódio, Na, e aqui do lado do sódio tem, se eu não me engano, potássio. É isso? Magnésio. Magnésio, potássio embaixo, né? Uhum. Obrigado. Magnésio. Ó, comparando esses dois átomos, né? Esses dois elementos, perdão. O sódio, o número atômico do sódio é quanto, hein? 11. 11. Então, quer dizer que no sódio, eu tenho lá um núcleo com 11 prótons. O núcleo tem carga 11 mais. E o sódio está no terceiro período, então ele tem 3 camadas, concordam? 3 camadas do sódio. Ele tem 11 prótons para atrair esses elétrons da camada dele. Beleza? E aí lembra, conceito de raio. Qual é o conceito de raio? Núcleo até a extremidade de um determinado átomo. Então, núcleo até a última camada. Se eu pensar no magnésio, o magnésio tem um núcleo de quanto de carga? 12 prótons, né? O número atômico do magnésio é 12. Então, ele tem um núcleo de 12 prótons, mas ele também tem, se olhar no mesmo período do sódio, ele também tem 3 camadas para atrair. Agora, concordem comigo. Qual é o núcleo que atrai mais elétrons? O do magnésio ou do sódio? Quem tem uma força de atração maior? Sódio? Quem tem mais carga? Quem tem a Quem carga seria? maior? Quem tem a carga maior, gente? O que é maior, 11 ou 12? 12. Magnésio. 12. Então, quem tem a maior carga nuclear? Magnésio. Magnésio. Então, isso explica o porquê que o sódio tem um raio atômico maior. Porque o magnésio ele atrai mais essas camadas, então elas vão ficar mais próximas do núcleo. O sódio não. O sódio atrai um pouco menos. Então, eles vão ficar um pouco mais afastados do núcleo. E aí, reparem, como é que eu consegui explicar isso? Olhando para elementos numa mesma camada. Aí, voltando para a explicação anterior, como é que eu consegui explicar a diferença aqui de carbono e silício? Olhando para elementos de uma mesma família. Então, a periodicidade aqui do raio atômico, ela é explicável nos períodos e nas colunas, né, nas famílias. Ah, então explica para mim, professor, como é que esse elemento aqui tem raio atômico maior que esse outro aqui? Tem como explicar?
você pode até tentar, mas eles não têm nenhum tipo de relação periódica, tá vendo? Eles não estão nem na mesma família, nem no mesmo período. Então, existe uma tendência aqui para explicar em relação ao número de camadas? Até existe, mas eles não estão... Perdão. Eles não estão na mesma família. Ah, beleza. Então, a periodicidade, geralmente, ela é explicada assim, entre famílias e entre camadas. Ou, traduzindo, entre colunas e linhas. Quando você começa a fazer aí, sei lá, diagonais na tabela, você começa a não ter tanto padrão assim. O padrão é visto na família, perdão, na família, né, que é a coluna, e no período, que é a camada. Ficou clara essa ideia, gente? Respondam-me, por favor. Sei que vocês estão dormindo já, mas... Sim. Sim? E aí, eu sei que o Não, meu deu tempo para já foi. entender. Eu sei que o meu tempo já foi, mas só tentando definir rapidamente, né? Ah, professor, beleza. Interessante, raio atômico. E a energia de ionização? Sempre pense o seguinte: energia de ionização, ou também chamado de potencial de ionização, é a energia necessária para aquele elemento químico virar, né, o íon, né, perder um elétron. Beleza? Para você remover um elétron daquele elemento. Então, é interessante a gente notar que ela é o inverso do raio. O raio aumenta da direita para a esquerda e de cima para baixo. A energia de ionização é exatamente o contrário do raio. Por quê? De novo, aquilo que eu falei. Quando eu tenho um raio menor, como é que a gente, como é que a gente pensaria em valor de energia? Quanto de energia eu preciso fornecer para aquele átomo para ele perder um elétron? Então, se eu estou querendo tirar um elétron do átomo, a carga ali, o núcleo, a proximidade, perdão, do núcleo em relação ao elétron, faz muita diferença. Se eu tenho um núcleo com um elétron muito próximo, que é o caso aqui do hélio, eu preciso fornecer uma energia absurda. Agora, se eu olhar para esse cara aqui, ó, que eu acho que é o Frâncio, o raio atômico dele é gigantesco. Então, o núcleo aqui está aqui no centro. Para eu tirar um elétron aqui, lá longe, aqui, ó, lá no bem afastado no núcleo, é só fornecer um pouquinho de energia que já vai. Ele já vai ser removido. Então, essa é a diferença entre essa relação, perdão, entre energia de ionização e raio. O raio ele vai fornecer para a gente, basicamente, a reatividade desses caras em relação a perder, perdão, a reatividade deles em relação a perder um elétron. O mesmo vale, galera, em relação à energia para ele ganhar um elétron. Reparem, ó, eu mudei, eu estava em energia de ionização, que é a energia necessária para remover um elétron. Então, lembrem disso. Remover elétron, energia de ionização. E a afinidade eletrônica, ou eletroafinidade, é a energia necessária, ou perdão, a energia liberada. Oi? Minha cachorra, desculpa. Sem problemas. É a energia liberada. A minha aqui está dormindo. Está bem dormindo. É a energia liberada quando o átomo, ó, ele recebe um elétron. Então, olha a diferença interessante aqui, né? Energia de ionização, energia necessária para você tirar um elétron do átomo. Energia eletroafinidade ou afinidade eletrônica. Energia liberada quando quando o átomo recebe um elétron. Então, receber um elétron, a gente sabe que é ele virar ânion. E retirar um elétron, é ele virar cátion. Né? Beleza? Beleza. Bem, gente, essa diferença? Ah, professor, mas é a mesma tendência? Tá vendo que as setas estão apontadas na mesma direção? É a mesma tendência. Por quê? Porque em ambas as situações,
O que que você está influenciando ali? Você está influenciando na relação do núcleo com a camada de valência. Por quê? Para você adicionar um elétron, que é o caso aí da afinidade eletrônica, você vai aumentar o número de elétrons daquele átomo. Então, você vai influenciar também na relação do núcleo com a camada de valência dele. E no caso da energia de ionização, você vai remover um elétron daquele átomo. Então, você vai influenciar na relação do núcleo com a camada de valência daquele átomo. Ok, galera? Para finalizar, eu sei que meu tempo já foi. Não confundam, tá? Eletronegatividade com afinidade eletrônica. São coisas diferentes, mas que eles possuem a periodicidade igual. A eletronegatividade, ela não fala, vou repetir em voz alta aí para vocês me ouvirem, ela não fala de energia. Em nenhum momento ela fala de energia. Beleza? Não fala de energia. Quem fala de energia? Eletroafinidade ou energia de ionização também fala de energia. Agora, eletronegatividade, não. Em nenhum momento a gente pode falar aqui sobre energia. Ela não existe ali um processo energético. Existe, e aí a palavra-chave aqui é tendência. Existe uma tendência. Qual é a tendência? Tendência de determinados átomos em atrair elétrons. E aí, ela também, periodicamente, se classifica aí entre esquerda para direita e de cima para baixo a maior eletronegatividade. Ou seja, átomos que estão posicionados aqui nesse lado, eles têm a tendência maior a atrair elétrons. Ficou claro isso, gente? Sim. Moleza? Então, eu sei que é difícil de acreditar, mas essas propriedades, elas ajudam muito a gente quando a gente vai falar sobre ligações químicas. Tudo bem? Uhum. Não chorem. Tarde Professor, demais. tem como você explicar de novo? Não entendi isso aí, não. Qual? Qual que você não entendeu? A eletronegatividade? Eletronegatividade. Uhum. Espera aí, rapidinho. Estão enxergando ainda a projeção? Uhum. Sim. Ainda enxergando? Uhum. Vamos lá de novo, hein? Ó. Importante vocês entenderem primeiro a diferença, né? A diferença entre eletronegatividade e eletroafinidade e energia de ionização, as duas primeiras aqui, ó, energia de ionização e eletroafinidade, ela vai falar sobre energia. Energia que um átomo recebe elétron e energia que um átomo perde elétron. Ok? Uhum. Agora, a eletronegatividade, ela não fala em energia, ela fala numa tendência. Ou seja, se aquele átomo, Ah, tá. vamos pegar aqui o flúor. Se o átomo de flúor, ele vai fazer uma ligação química. Se chegar um outro átomo aqui, botar um átomo X qualquer perto dele, ó, tem dois átomos, um chegando perto do outro. O flúor, se ele está chegando perto de um átomo X, ele tem uma tendência maior, e vou representar aqui os elétrons do átomo X, ele tem uma tendência maior a atrair esses elétrons. O flúor, ele é mais eletronegativo, beleza? Do que o átomo X aqui qualquer. Essa que é a ideia. Se essa Uhum. atração vai resultar em uma ligação química ou não, a gente vai ver isso exatamente nos conceitos de ligações químicas, principalmente ligações químicas covalentes e ligações químicas iônicas. Ok? Podemos até adiantar aqui um processo, né, que não sei se vocês já chegaram nessa parte, mas quando a gente vai pensar em ligações iônicas, a diferença de eletronegatividade entre esse grupo de átomos aqui, ó, com esse aqui,
Tá vendo que ela é muito grande? Ó? Esses átomos aqui, ó, esse grupo de átomos, a eletronegatividade deles é muito maior, esses da direita aqui, do que esse grupo de átomos da esquerda. Concorda? Sim ou não? Uhum. Então, Sim. por existir essa diferença tão grande, lembra dessa aproximação que eu dei aqui de exemplo? Quando eu tenho um átomo muito eletronegativo próximo a um átomo muito, ou pouco, na verdade, eletronegativo, eu consigo fazer uma transferência de elétrons. E aí um dos átomos, no caso aqui o átomo mais eletronegativo, vai receber esses elétrons, e o outro átomo aqui, que a gente poderia botar, sei lá, o lítio. Vou apagar esse X aqui e botar um exemplo real. Vou botar o lítio. E digamos aqui o lítio. O lítio, ele é um átomo extremamente eletropositivo, né? Que seria o próximo conceito aqui, ó, eletropositividade. É a tendência a doar elétrons. Se ele tem a tendência a doar, ou seja, ele tem uma menor tendência a atrair, que é a mesma coisa, né? Digamos assim, pode ser comparado uma coisa a outra. O lítio, quando se aproxima do flúor, qual que é a tendência de acontecer aqui? O que vai acontecer com os elétrons desses átomos? Pô, o lítio ele tem baixa eletronegatividade, o flúor tem alta. Então, o flúor consegue atrair, ele tem uma tendência maior a atrair elétrons. Então, ele atrai o elétron do lítio tanto que ele consegue remover. E é assim que remove, o que acontece? O flúor ganha um elétron. Átomo que ganha um elétron, a gente sabe o nome disso, né? A gente vai falar de novo aqui, ó. Ânion, né? Ele virou um ânion. E o lítio? O lítio é um átomo que perdeu um elétron. Perder elétron é virar cátion. Pô, então se eu tenho um cátion e um ânion, professor, eles podem se unir para formar uma ligação iônica? Pode. Aí é o princípio básico da ligação iônica. Tá vendo que eu consegui explicar a ligação iônica para vocês através de uma propriedade da tabela periódica? Sim. Ou seja, a eletronegatividade é praticamente o que a gente chama de força motriz, ou seja, a força que motiva eu formar uma ligação iônica. No caso aqui desses dois elementos. Aí virou ali o fluoreto de lítio. E aí, de novo, eu sei que é difícil, né, de acreditar, mas eu quero que vocês acreditem. Essas propriedades, elas são abstratas e tudo mais, mas elas têm muita importância na hora de falar de ligações químicas. Fechou? Preciso liberar vocês, né, senão vocês vão me matar. Tá bom, professor. É muita coisa, mas Eu sei que é muita coisa. à medida que a Eu não gente, duvido que é muita coisa. Eu acredito em vocês. à Vou medida parar que a a gente gravação aqui. vai fazendo o exercício